Quinta-feira, 20 de março, essa é a primeira edição do dia. Opa, tudo bem. Hoje a gente vai mergulhar num momento bem importante para o Brasil, né? Uma verdadeira encruzilhada ambiental que a gente está vendo se formando aí com essa questão da exploração de petróleo na Amazônia e como isso impacta os compromissos do país com a preservação ambiental, especialmente agora que a gente está se preparando para sediar a COP30 em Belém do Pará. É um cenário bem tenso, né? Bastante complicado. A gente tem, de um lado, essa busca por desenvolvimento econômico, que historicamente sempre se apoiou muito no petróleo, e do outro, a urgência em proteger a Amazônia, né? Um bioma fundamental para o planeta. E a gente reuniu bastante informação para tentar entender melhor os argumentos e as consequências de tudo isso, né? A ideia é a gente clarear um pouco esse debate tão importante. Exatamente, trazer um pouco de luz a essa questão. E claro, a gente não pode começar as conversas sem falar da Amazônia. Ela está sempre no centro das discussões ambientais e com razão, né? A importância ecológica dela é inegável, mas as pressões econômicas também são cada vez maiores. Sim, e o fato do Brasil sediar a COP30 só aumenta a complexidade da situação, né? Coloca o país num lugar de destaque. É porque meio que fica uma contradição, né? Querer ser líder na questão climática, mas ao mesmo tempo considerar explorar combustíveis fósseis no coração da Amazônia. Essa é a grande questão que a COP30 coloca em evidência, né? Será que o Brasil vai conseguir realmente assumir essa liderança na agenda climática global, conciliando desenvolvimento com proteção ambiental? A gente tem que analisar os dois lados da moeda, né? E tem uma linha de raciocínio que defende a exploração de petróleo na foz do Amazonas como uma forma de financiar a transição energética. E isso é um argumento que aparece bastante, né? Principalmente por parte de alguns setores do governo. A ideia seria usar os recursos do petróleo para investir em fontes renováveis, né? Exato, só que muita gente questiona essa lógica, né? Porque a gente tem um tempo muito curto para agir contra a crise climática. Os riscos ambientais da exploração de petróleo são sérios, e muitos especialistas defendem que a prioridade deveria ser acelerar a transição para energias limpas sem investir mais em infraestrutura para combustíveis fósseis, né? E qual que é a posição oficial sobre isso tudo? A gente viu o presidente falando em exploração dentro dos marcos legais e o Ministério do Meio Ambiente sempre enfatizando a importância da base científica para tomar qualquer decisão, né? O discurso oficial tenta encontrar um meio termo, né? Mas o que o Greenpeace tem alertado é bem preocupante. Eles dizem que o IBAMA classificou o impacto ambiental da exploração na foz do Amazonas como de nível máximo. Nível máximo, nossa. Estamos falando de uma área com uma biodiversidade riquíssima e que é fundamental para a dinâmica hídrica da Amazônia. Um acidente ali seria uma catástrofe ambiental de grandes proporções. É realmente preocupante. E aí a gente começa a pensar na história do Brasil com a proteção da Amazônia, né? Teve aquele plano PPCDM que conseguiu reduzir bastante o desmatamento. O PPCDM foi um marco, né? Um exemplo de como o compromisso do governo pode trazer resultados concretos para a proteção da Amazônia. Ele conseguiu integrar diferentes órgãos do governo federal e estadual num esforço para combater o desmatamento. E os resultados foram bem expressivos, né? Sim, na primeira década dos anos 2000, o PPCDM conseguiu reduzir o desmatamento em até 83%. Imagina só. Que incrível. Eles usaram uma combinação de fiscalização, planejamento territorial e regularização fundiária, tudo baseado em dados científicos e com bastante transparência. Mas é claro que não foi fácil, né? Houve muita resistência política, corte de verba e pressão de setores que defendem a exploração desenfreada dos recursos da floresta. Parece que o Brasil já provou que consegue proteger a Amazônia, mas a gente continua vendo notícias de desmatamento e outros problemas, né? Qual que é a situação atual? O que preocupa é que, apesar dos avanços, a degradação da floresta continua e, em alguns casos, até se intensificou. O ClimaInfra tem estudos mostrando um aumento considerável nas queimadas, que muitas vezes causam mais impacto do que o desmatamento direto. E o INPE tem dados mostrando que os incêndios estão acontecendo cada vez mais em áreas que antes eram consideradas intactas. O que indica um processo de savanização da floresta. Savanização, o que isso significa? Significa que a floresta está perdendo suas características originais, está ficando mais seca, com menos árvores e menos capacidade de reter umidade. Está ficando parecida com uma savana. Entendi. E está ligado àquele conceito do ponto de não retorno. Exatamente, os cientistas alertam que se a Amazônia perder muita umidade, ela pode chegar num ponto em que não consegue mais se regenerar sozinha. Seria um desastre para o Brasil e para o mundo, porque a floresta tem um papel fundamental na regulação do clima global. Por causa dos grãos voadores, né? Sim, a Amazônia funciona como uma bomba d'água gigante que libera umidade na atmosfera, gerando esses rios voadores que levam chuva para várias partes do continente. Se ela colapsar, as consequências vão muito além da floresta. Vão afetar o cerrado, Mata Atlântica, a agricultura, enfim, tudo, né? É por isso que o Instituto Clima e Sociedade tem insistido tanto na urgência da transição energética global. O Brasil precisa liderar esse processo priorizando as energias renováveis e abandonando de vez os combustíveis fósseis. E a gente tem a COP30 acontecendo em Belém em breve, né? Uma baita oportunidade para o Brasil.
A COP30 pode ser um momento crucial para redefinir o papel do Brasil na agenda climática global. É a chance de influenciar as negociações internacionais, buscar mais investimentos para soluções sustentáveis na Amazônia e fortalecer parcerias com outros países que também lutam para proteger seus biomas. E quais são as expectativas para o Brasil como anfitrião da COP? Bom, espera-se que o Brasil defenda com unhas e dentes a necessidade de investir em soluções para a Amazônia, que busque alianças com países que enfrentam desafios parecidos e que pressione os países ricos a cumprirem suas promessas de financiamento climático. A COP30 também é uma ótima oportunidade para criar mecanismos mais eficientes de combate aos crimes ambientais. Mas para ter essa credibilidade, todo o Brasil precisa ser coerente, né? As ações precisam acompanhar o discurso. Com certeza, né? Na COP28 em Dubai, o Brasil se comprometeu a acelerar a transição energética. Então, a decisão sobre a exploração de petróleo na foz do Amazonas vai ser um teste importante para mostrar se o país está falando sério. É porque o Greenpeace e outras ONGs, como o Instituto Clima e Sociedade, têm se posicionado fortemente contra a exploração, né? Sim, o Greenpeace é uma das vozes mais importantes na defesa da biodiversidade e no combate às mudanças climáticas. Eles argumentam que os riscos para os ecossistemas marinhos e terrestres são muito altos e que a exploração pode causar danos irreversíveis. Se o Brasil seguir em frente com a exploração, pode acabar manchando a sua imagem de líder ambiental, né? O mundo inteiro está de olho e essa decisão pode ser vista como uma contradição com os acordos climáticos internacionais. Mas se o Brasil optar por abandonar a exploração, pode fortalecer sua posição como um país que realmente se importa com a sustentabilidade. Essa questão da exploração de petróleo é só a ponta do iceberg, né? A gente precisa pensar na questão ambiental de uma forma mais ampla. É claro que a gente precisa de uma abordagem mais holística que valorize a Amazônia como um ativo estratégico para o futuro do país. As áreas protegidas como reservas extrativistas e unidades de conservação têm um papel fundamental nesse processo, mas a gente não pode esquecer da violência que atinge quem protege a floresta. O caso da Dorothy Sting é um exemplo triste da violência contra ambientalistas e comunidades tradicionais na Amazônia. Sim, e o caso da Dorothy não é isolado, né? A gente teve o Chico Mendes e tantos outros que lutaram para proteger a floresta e acabaram sendo assassinados. É por isso que a gente precisa fortalecer as políticas ambientais, garantir os direitos das comunidades tradicionais e combater a impunidade dos crimes ambientais. A gente precisa impedir que os interesses econômicos se sobreponham à preservação da Amazônia. Exatamente, precisamos de um modelo de desenvolvimento que seja sustentável, que valorize a floresta em pé e que beneficie as comunidades que vivem nela. Bom, o Brasil está num momento de decisão, né? Não dá mais para adiar essas questões importantes. O IBAMA está sob muita pressão para liberar a exploração de petróleo na foz do Amazonas e essa decisão pode ter consequências sérias para a credibilidade do Brasil no cenário ambiental global. O governo argumenta que a pesquisa sísmica é só uma etapa para avaliar a viabilidade da exploração, mas os ambientalistas temem que mesmo essa fase inicial possa causar grandes impactos, né? E o IBAMA tem sido rigoroso nas suas avaliações ambientais, o que tem gerado bastante resistência por parte dos setores que defendem a exploração a qualquer custo. Mas com a COP30 chegando, o mundo vai estar de olho para ver qual caminho o Brasil vai escolher, né? A COP30 vai ser um marco para definir o futuro do Brasil na geopolítica ambiental. O país tem a meta de zerar o desmatamento até 2030, mas precisa mostrar ações concretas para proteger a floresta e criar modelos econômicos mais sustentáveis. A escolha entre o petróleo e a sustentabilidade vai definir o papel do Brasil na história da luta contra a crise climática. Sem dúvida é uma decisão que vai ter impactos profundos para o país e para o mundo. Para a gente concluir essa conversa de hoje, ficou para a pergunta para você que está nos ouvindo. Qual ação você acha que teria o maior impacto positivo no equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação da Amazônia? Uma pergunta complexa que exige bastante reflexão. E com essa provocação a gente encerra nosso programa de hoje. Esperamos ter contribuído para um debate mais informado sobre essa questão tão urgente. E fique ligado, porque a partir de segunda-feira, dia 24 de março, o Pavecast terá 3 edições diárias. Às 7 da manhã, meio-dia e 5 da tarde, além da nossa edição tradicional de sábado, ao meio-dia. Até a próxima. Até mais.